Ô meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Eu sou Milena Marzocchi, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta e a gente está aqui com esse podcast compartilhando conhecimento para que você consiga aplicar na sua propriedade, seja da sua família, no local que você trabalha, e esse conhecimento, tanto teórico quanto prático, para que você realmente tenha aplicação na sua fazenda, na sua propriedade. O nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre provas de eficiência alimentar coletivas. E o nosso convidado é o Matheus Vargas, da Central Bela Vista. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Matheus, tudo bem? Bom dia, Milena. Tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigado por você ter topado participar aqui do nosso podcast. É uma honra aqui, né, para nós da Central Bela Vista, né, poder participar juntamente, né, com a Ponta, neste grande sistema, né, novo, né, de tecnologia e de informação para o produtor rural. Com certeza, né? Acho que a gente tenta passar de todos os formatos possíveis para que cada um se adeque ao que melhor gosta, ao que mais gosta, para trazer, né, e realmente conseguir consumir esse conteúdo, né? Sim, ainda mais que é um fenômeno novo, né, Milena? Então, muitas dúvidas, muitas coisas ainda para descobrir em relação ao consumo alimentar residual, né, propriamente. Então, vamos juntos, né? Vamos lá, então. Bom, pessoal, para a gente começar, né, como de costume, a gente sempre faz a apresentação do nosso convidado. Então, o Matheus Vargas é zootecnista, formado pela Universidade Federal de São João del Rei, tem um mestrado e doutorado pela Unesp de Jaboticabal, no programa de Genética e Melhoramento Animal, e atualmente ele é supervisor de produção e pesquisa na Central Bela Vista. Então, o Matheus ele é responsável técnico pelos testes de eficiência alimentar, utilizando o sistema integrado Efficiency, né, que é da Ponta, bem como as outras pesquisas que o próprio Centro Tecnológico realiza aí na parte de nutrição, e depois o Matheus vai contar um pouquinho para a gente. E também é responsável pela nutrição e manutenção dos reprodutores, bem como planejamento anual agrícola. Certo, Matheus? Exatamente, Milena. Então, um desafio bem grande aí, né, Matheus? É bastante coisa, só que se a gente analisar como um todo, né? Então, desde a parte agrícola, que é a produção de volumoso, seja feno ou silagem de milho, a gente preza sempre pela qualidade desse ingrediente que vai compor parte da dieta responsável lá no centro tecnológico. A gente tenta amarrar todos os efeitos ambientais que podem vir a influenciar essa característica no final. Com certeza, né? Porque a gente fala a genética tem um ponto importante, mas tem um efeito do ambiente muito grande também, né, Matheus? Exatamente. Então, a gente tenta controlar ao máximo para evitar viés no ranqueamento dos animais no final da prova. Muito bom, importante essa informação. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo, então, Matheus, vamos explicar para o pessoal o que é e como funcionam as provas de eficiência alimentar coletivas que a Central Bela Vista realiza. Então, Milena, nosso centro tecnológico, né, denominado aí Humberto de Freitas Tavares, uma grande homenagem ao mestre Humberto, né, que foi um dos idealizadores, né, da construção do centro tecnológico aqui na Central Bela Vista, que veio a falecer há 2 anos atrás, infelizmente. Levamos o nome firme, né, tentando agregar conhecimento, agregar valor, agregar novos animais avaliados nessa característica. Então, o objetivo nosso principal aqui das provas coletivas é oferecer ao mercado uma prestação de serviços, né, voltados para essa nova tecnologia, avaliar o consumo individual dos animais. Então, atualmente, a gente conta aí com várias parcerias, né, pensando na avaliação coletivamente, propriamente dita, com associações da raça Brahma, associações do Brangus, associações do Santa Gertrudes, Tabapuã. Então, até mesmo de programas, né, de melhoramento, como o programa Qualitas, a confraria da carcaça Nelore, visando o quê? Sempre identificar aquele animal que consome menos e ganha mais, visando o objetivo principal da associação, seja ela qualidade de carne, seja ela desempenho, ou seja ela um conjunto dessas informações. Certo. Então, são várias raças, né, que fazem parte aí das provas, e aí esse objetivo de ter a prova coletiva é exatamente atingir o produtor que não tem, né, a estrutura necessária para realizar a prova dentro da fazenda, certo? Exatamente. Igual, dos grandes, né, interesses da prova coletiva é justamente a gente conseguir também avaliar todos os animais no mesmo ambiente. Então, quando eu falo aí do melhoramento genético em si, né, eu quero o quê? Eu quero uma variabilidade dentro dos animais avaliados. Então, o objetivo de uma prova coletiva é conseguir trazer animais de várias localidades do Brasil. Abre aspas, é importante ressaltar que a Central Bela Vista também é uma área livre, então eu consigo trazer animais até de zonas livres de vacinação para realizar o teste conosco e esses animais são devolvidos para sua origem. Então eu consigo aumentar muito o banco de dados, a variabilidade dos animais avaliados.
Lembrando, né, Milena, importante, a gente tem que avaliar os animais dentro dos grupos contemporâneos, né? Então, questão de idade, amplitude máxima de 90 dias, peso, respeitando o erro padrão da média em relação ao grupo avaliado. Então, todas essas considerações, né, que são até publicadas, né, no Manual de Eficiência Alimentar hoje na segunda edição no Brasil, a gente traz para o Centro Tecnológico e aplica 100%. Ressalva que, caso alguma associação, caso alguma contratante, né, nós como prestadores de serviço, possa alterar alguma regra ou alguma informação ao longo do tempo perante documento assinado pela associação. Perfeito. Acho que o bacana é trazer aqui para o pessoal, né, Matheus, que a prova de eficiência alimentar propriamente dita, né, para quem não conhece, ela tem uma série de regras, uma série de requisitos a serem seguidos. Então, não importa se você realiza dentro da sua propriedade ou em parceria com uma prova coletiva como a da Central Bela Vista, por exemplo, e todo mundo tem que seguir a mesma regra para que os dados cheguem os mais precisos possíveis ao programa de melhoramento genético, né, que o criador faz parte, para realmente a gente ter o ranking correto e fazer essa seleção, né, Matheus? Sim, e é um gargalo muito interessante, né, quando a gente pensa na prova coletiva, o período de adaptação. Então, um período de adaptação hoje, né, conforme os programas GenePlus, PMGZ, NCP, ou até os programas SAPES, né, preconizam, nessas provas coletivas, é uma adaptação de 21 dias dos animais. Então, hoje aqui no Centro Tecnológico, o nosso protocolo ele é igual para todas as associações, todas as raças, todo o nosso contratante. Então, o período é de 0 a 21 dias de adaptação dos animais dentro do piquete que já possui o sistema intergado, hoje ponta, né? Então, os animais eles ficam nos comedouros eletrônicos e nas balanças de pesagem automática durante esses 21 dias. A alimentação, quando os animais chegam antes do teste, é uma alimentação igual para todos, à base de volumoso, então feno e silagem de milho, para que todos os animais, né, cheguem no mesmo ambiente nutricional. Posteriormente, né, do período 0 ao 21, que já é um período de adaptação da prova de eficiência, trabalhamos aí com uma dieta próxima de 1 quilo de ganho, pensando em adaptação dos animais. E aí, Milena, é o nosso grande desafio. O bom da prova coletiva é a variabilidade. Só que essa variabilidade na adaptação é um desafio para nós aqui do Centro Tecnológico, porque eu tenho animais de vários níveis tecnológicos. Então, tem animais que se adaptam muito bem ao sistema eletrônico, porém, a gente sabe, né, que é do animal, e animal que não se adapta. E aí a gente faz algumas coisas tentando a adaptação desses animais. Hoje, né, aqui no Centro Tecnológico, o principal desafio não é nem os comedouros, mas sim o bebedouro. Então, o animal subir na plataforma de pesagem, ingerir água, é um problema no início, principalmente fazendas com nível tecnológico um pouco mais baixo em relação à média dentro da baia. Então, a gente tem até umas estratégias, né? A gente chega até a irrigar os animais, né, com mangueira, para que os animais venham até a plataforma, para ter o estímulo de água, porque a gente sabe, né? Se o animal não toma água, o animal não consome. E aí, 21 dias é um período curto, né, para essa adaptação. Se esse animal não se adaptar, infelizmente, o animal está fora do ranqueamento final da prova. Pode acontecer, né? A gente tenta trabalhar, fazer tudo de tudo para que ele se adapte e tenha um melhor resultado e consiga participar da prova, né? Porque realmente, se ele não consumir e não tivermos as pesagens diárias, né, a gente não consegue fazer a finalização da prova, né? E uma coisa até importante, né, quando a gente fala das pesagens diárias, é evitar o manejo dos animais no tronco, né, Milena? Então, com essas pesagens diárias, né, eu como melhorista estatístico, a gente, em parceria com a Ponta, somos um cliente beta hoje no Feed Efficiency, então, trabalhando aí junto com a Giovana, né, agradeço também, Giovana, você, mais uma vez aí pelo convite, trabalhar nesses dados, porque é um boom de informações, né, então, tem animais que pesam de 4 a 10 vezes no dia, então, eu tenho vários pesos ao longo do tempo de avaliação. E aí, quando a gente fala em tempo de avaliação, né, deixando o nosso ouvinte mais por dentro das provas, eu tenho 21 dias de adaptação, mas posterior eu ainda tenho 56 dias de avaliação desses animais. Lembrando que nesses 56 dias, os animais eles têm que ter dias válidos para consumo e dias válidos para pesagem. Consequentemente, esse animal vai ser validado no final da prova. Então, se eu não tiver essas pesagens automáticas, né, bem calibradas e bem mensuradas, eu vou ter o estresse do animal, porque eu tenho que ficar levando o animal até o tronco de contenção para realizar a pesagem, e aquilo não reflete muito o seu desempenho, porque o animal estressa, o animal urina bastante, evacua bastante, e aquele peso não é o peso real dele naquele momento, que a gente consegue fazer hoje junto aos equipamentos da ponta, né, ter uma pesagem real e uma pesagem diária do animal naquele instante, né, seja na hora do consumo de água, principalmente.
Com certeza. Até os equipamentos, né, a tecnologia do Integrado Efficiency, ela vem muito para automatizar esse processo, né? A gente realmente conheceu quanto o animal consome através do coxo, né, que é um coxo eletrônico, que tem uma balança embaixo, então realmente o animal, a gente tem essa informação de acordo com o brinco do animal, com a identificação, e temos o peso vivo do animal, e quando ele sobe para beber água, ele sobe em uma plataforma que é uma pesagem. Então, tudo isso acontece de forma voluntária e automática. Então, isso traz uma série de benefícios, principalmente aí para você que está realizando a prova, né, Matheus? Para quem está realizando a prova, e realmente fazer esses outros manejos não é interessante, né? Porque a gente tem essas variações, possíveis problemas, né? Exatamente. E é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Matheus, o que é eficiência alimentar? Por que calcular a eficiência alimentar? Então, eficiência alimentar, como a ultrassonografia de carcaça ou desempenho, é um grupo, né, Milena, de características, né, dentre as quais avaliamos algumas dentro do sistema da ponta. Conversão alimentar, a própria eficiência alimentar bruta. Só que o que chama mais atenção hoje, né, é o consumo alimentar residual, ganho médio diário residual e o índice, né, que é o consumo ganho residual. Lembrando que o grande boom, né, do consumo alimentar residual veio quando a gente descobriu, né, poxa, lá em 1963, descobriu a independência dela em relação ao peso da idade adulta. Ou seja, um animal, numa idade adulta mais pesado, maior, né, tem uma manutenção, ele é mais exigente em relação ao consumo. E hoje o consumo, a gente fala aí até com dados recentes, né, da, da ponta, de quase 90% em relação ao custo numa terminação. Então, se a gente conseguir selecionar animais que vão consumir menos, ganhar mais, o animal ele fica mais rentável e o produtor fica com um lucro maior retido na propriedade. Só que o consumo alimentar residual é uma regressão, é um resíduo, né? Eu gosto de falar que ele leva em consideração duas grandes energias. Então, o animal ele precisa se alimentar para manter uma energia líquida de mantença, ele precisa se alimentar para produzir uma energia líquida de produção, e posteriormente ele tem que reproduzir. Quando eu falo no consumo alimentar residual, eu tento eliminar efeitos de manutenção, efeitos de produção. Então, pelas características de peso vivo metabólico, está muito relacionado ao quanto o animal, né, tem que consumir para se manter vivo. O ganho médio diário, quanto ele tem que consumir para ter aquele ganho durante o período de avaliação, e o que sobra é o nosso consumo alimentar residual. Ou seja, é o observado menos o predito. Então, tem animais eficientes e animais não eficientes dentro do sistema. Então, é uma característica complexa, e se a gente não tiver, né, os equipamentos eletrônicos, hoje, né, trabalhamos aqui no nosso centro tecnológico 100% animais da Intergado, da ponta, acurados, bem mensurados, e nós, avaliadores, que vai passar o resultado para o programa de melhoramento genético, não ter uma confiança naquilo, pode ser que a gente está fazendo um pioramento genético em relação ao melhoramento genético, né, propriamente dito. Com certeza. A gente gosta bastante de trazer essa pauta, né, Matheus? Que realmente os dados precisos, né? Os dados eles têm que ter uma segurança e acurácia, né? Para que realmente o melhoramento genético utilize esses dados e faça o melhoramento, né? E não o pioramento. E eu gosto de fazer sempre, até apresento, né, nas minhas palestras, por mais que temos o sistema eletrônico, a gente ainda faz a pesagem inicial e a pesagem final, porque os animais vão no sistema para fazer algum manejo, seja manejo inicial, manejo final. E eu gosto de fazer o trabalhinho com os dados, né, que a gente recebe, que eu acesso ao sistema do Intergado, os dados brutos, e comparo com os dados do tronco. Então, minha correlação é quase 0,99, ou seja, é muito próximo, entendeu? Sim. Então, eu tenho confiança no modelo, eu tenho confiança naqueles dados, e posteriormente eu consigo ranquear melhor os animais. E aí, muita gente, é uma indagação, fala assim: Matheus, se é muito próximo, por que eu não uso o tronco? E aí vem o melhoramento genético. Porque o muito próximo, por exemplo, um animal aí de 2 quilos de ganho no tronco e 2,1 no sistema ponta, eu confio mais no 2,1 porque eu tenho várias pesagens ao longo do tempo, tenho uma acurácia daquele modelo, e esse 0,1 fenótipo, média, pode ser que não influencie tanto, mas num ranqueamento, num valor genético, num animal que vai ser um líder de sumário, isso pode modificar toda a sua classificação, até porque é uma característica com uma amplitude pequena, né, quando a gente pensa no consumo alimentar residual. Então, o 0,1, o 0,2 pode fazer ele tornar o último ou o primeiro animal numa reclassificação dentro de algum programa, né? Realmente, isso daí vai fazer a diferença lá, né? Parece que é ínfimo, parece que é muito próximo, mas na hora do ranking os animais têm
diferenças próximas, né? Igual os atletas, né? Segundos fazem a diferença. Né? A gente pegar uma prova de 100 metros aí, 9,50 e 9,51, te dizem só a cor da sua medalha, né? Exatamente. E aí, Matheus, foi bacana que você trouxe todos esses cuidados, né, que tem que ter com os animais, né, antes de começar a prova, tem um período de adaptação. E acho que é bem importante também a gente reforçar isso, que como os animais vêm de diferentes origens, né, são de diferentes produtores, né, para realizar a prova, você tem que formar um lote para começar a prova, né? Então, esse período de adaptação, eu acredito que seja essencial para que os animais se adaptem tanto ao equipamento quanto uns aos outros, evitem brigas e tudo mais, né? Então, uma prática que a gente adotou, né, desde o início do centro tecnológico. Então, como uma prova coletiva, eu não consigo, muitas das vezes, organizar fretes para que cheguem todos os animais no mesmo momento. Então, certo. Uma ideia, eu tenho animais que vêm de Rondônia, animais que vêm de Roraima, do Nordeste, então eu não consigo captar a chegada no mesmo dia. Então, a gente deixa aí próximo de 10 dias, né, para chegar os animais, e como prática até da própria Central Bela Vista, fazer uma inspeção na chegada dos animais. Então, os animais chegam, eles passam por essa inspeção. O que é essa inspeção? Ver se há alguma presença de algum parasita, problemas de casco. Neste momento, eu já faço a visualização do RGD e RGN quando eles são puros de origem. Confiro tatuagem, brincos. Todos os animais eles são pesados neste momento e também eu faço a altura de garupa. Por quê? Já me ajuda a ter uma ideia da blocagem. Porque para blocar, eu levo em consideração o frame, tá? Frame size dos animais e o peso de entrada. Então, já me dá uma ajuda para não ter que ficar passando os animais várias vezes durante o manejo no tronco, para que tenha essa blocagem. Então, a gente já vem com um bloco quase pronto para o peso inicial no dia da prova. Então, trabalha bastante em questão aí o manejo, os animais ficarem mais tranquilos, tudo relacionado com o bem-estar, né? Sim, sem dúvida. E também, ó, Milena, é importante salientar que como é recorrente, né, então a gente já tem parceiros fixos, né, de avaliação aqui, então a gente já tem uma ideia de como foram as baias, né, em anos anteriores. Então, olha, animal chegou com 500 quilos, determinada baia para ele. Animal chegou com 300 quilos, determinada baia para ele. Então, a gente erra por muito pouco já a formação da baia na chegada dos animais. Algum ou outro que a gente tem que locomover mudando de baia. E já ajuda na adaptação, né? Os animais já começam a ficar juntos desde o período de chegada no centro tecnológico. Né, com certeza, acho que é bem importante todos esses cuidados, né, antes da prova, pré-prova, e que bacana que você já tem todo um esquema, né, um sistema que já faz tudo para ser mais facilitado possível, né, tanto a adaptação, quanto a separação dos lotes, a blocagem, tudo mais, né. E hoje, aqui no Centro Tecnológico, eu conto com 2 braços direitos, né, que é a Maria Carolina, ela é formada aqui na Unesp, também em Botucatu, então ela é o meu operacional, então ela fica diariamente, 24 horas, no sistema e com os animais. Como é uma prova curta, né, então, como que eu posso te falar? O menos viés possível, seja ele de equipamento ou um sistema eletrônico, a gente sabe que pode vir a acontecer algum problema intercorrente, né, durante a prova, mas também em questões de, olha, o animal está consumindo, como está o consumo de água, está com algum problema, apresentou diarreia, apresentou alguma claudicação, então a gente já atua naquele momento. Hoje aqui na Central, 24 horas do dia, a gente tem um sistema veterinário, né, temos os plantões, temos veterinários, temos assistentes veterinários, tem segurança também que passa a cada 30 minutos no período noturno. Então, qualquer problema que acontece já é comunicado nos grupos e prontamente a equipe já vem para tentar dar a solução naquele momento. Isso passa até uma confiança, né, para o produtor que queira também vir fazer essas provas de eficiência de forma coletiva, justamente porque a gente sabe, né, animais de várias propriedades, no início é briga, é sodomia, até se adaptarem, montarem aquela hierarquia dentro do lote. Então, hoje a Carol tem um papel assim, fundamental frente à execução e o ranqueamento nos finais. Por mais que eu viajo bastante, fico bastante fora, fico com a parte de análise de dados, se não tiver, né, um trabalho bem feito dela, hoje a gente tem um PJ também, né, uma pessoa jurídica contratada que é o Pedro, de frente, né, 24 horas do dia frente aos animais, a gente não vai ter um resultado apurado no final, né? Com certeza. Eu acho que é legal que tem todos os cuidados, tem tudo o que é necessário para realizar a prova no menor tempo possível, com a maior segurança possível, né? Tanto de dados, quanto dos animais, quanto da sanidade. Eu vi que a Central Bela Vista recebeu, né, o status livre, né, de doenças de brucelose, não é isso? Isso. Hoje aqui na Central, fora uma zona livre, né, de brucelose e tuberculose,
ressaltando, né, para os ouvintes também, então, todo animal ele tem que vir com brucelose e tuberculose, com o exame feito da fazenda, tá? Certo. Posteriormente, no vencimento, esse animal é refeito o exame aqui também na central, como uma contraprova, porém, na saída, eu não preciso fazer o exame, ele já vai com o certificado de uma zona livre. Então, não refaço novamente o exame, ele só vai com esse certificado. Fora isso, a gente também temos os selos de bem-estar animal, temos a ISO 14001, ISO 9001 e o selo de melhores empresas para se trabalhar. Então, tudo agrega um pacote tecnológico ao sistema, né? Com certeza. E hoje, atualmente, quais são as principais raças, né, que estão buscando as provas coletivas? Então, Milena, hoje a prospecção, né, a procura está grande, tá? Então, eu até converso bastante com o pessoal da ponta em questão de aumentar o nosso centro tecnológico. Certo. Mais uma observação, então hoje a gente tem 9 baias, né, de sistemas eletrônicos aqui, então 45 comedouros e 18 balanças de pesagem, então consigo fazer 9 provas diferentes, tá? No ano, então, eu trabalho em parceria com a Associação do Tabapuã, com a raça Tabapuã, Associação do Brahma, com o Brahma, Associação do Brangus, tá? Tanto no macho e na fêmea, no Tabapuã e no Brahma também, a gente avalia macho e fêmea, Nelore Seipe, com o programa Qualitas, Nelore PO, com a confraria da Carcaça Nelore, e a nossa o último fechamento agora com a Associação do Santa Gertrudes. Então, são várias raças, então, né? Várias raças e próximo de 1.000 animais avaliados ano. Faço 3 rodadas de prova, tá, Milena? Certo. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, finalizando ali no meio de novembro, e um período de descanso para o sistema e alguma manutenção ou alguma melhoria, né, que a gente faz sempre, todo ano aí no nosso centro tecnológico. Certo. Então, é sempre em parceria com as associações, e aí o produtor que deseja realizar a prova coletiva, ele, né, tem que buscar a associação da raça que ele cria, e aí realizar essa prova, enviar os animais, e aí entrar nos trâmites que a própria associação já cuida com vocês, né? Exatamente. Nós aqui da Central ajudamos até na seleção de possíveis animais, né, candidatos a virem participar da prova, só que fica tudo a cargo da associação junto aos técnicos, né? Então, também fazemos alguns intra-rebanhos de alguns parceiros da Central que preferem enviar os animais para cá, pensando em logística posterior de prova. Será que eu vou fazer um leilão? Será que eu vou fazer algum arremate desses animais comercialmente? Então, por Botucatu estar no centro, né, do país, pensando em logística, eu consigo distribuir melhor os animais para os parceiros saindo aqui de Botucatu. E é também um grande diferencial, né, do centro tecnológico. Então, de forma geral, como funciona aqui o fechamento das provas? Finalizei os 77 dias, que é os 21 de adaptação, mais os 56 dias, fica a cargo da contratante. Matheus, vamos realizar um leilão? Então, eu tenho uma área de filmagem lá no centro tecnológico, faço a filmagem dos animais e, posteriormente, um leilão. Matheus, olha, vamos preparar os animais para serem enviados para a Expo Genética. Então, a gente tem uma área também de confinamento, de preparação dos animais para enviar para um determinado local. Matheus, eu quero que o primeiro, o segundo e o terceiro animal dentro de cada índice seja coletado. Então, como nosso centro tecnológico já é uma área de quarentena, então os animais eles já passam pelos processos de lavado posterior da prova e já podem vir diretamente para a área de coleta, onde você coletar desse sêmen, eu consigo disseminar esse material genético na própria estação do ano em que os animais foram avaliados, né? Então, você já tem todo o esquema aí. Se quiser ir para leilão, se quiser já fazer a coleta, já tem toda a estrutura necessária. Toda a estrutura. E um grande diferencial que a gente fez nas fêmeas, né, seja do Tabapuã ou até mesmo do Brahma, do Brangus vai ser a primeira esse ano, a gente faz também a IETF. Certo. Terço final da prova, visando o quê? Identificar algumas precoces dentro da raça. Então, a gente faz esse desafio reprodutivo, assim que finaliza os dias válidos de consumo e pesagem para elas, né? Terminou na segunda, quarta-feira a gente já começa o protocolo de ATF para visualizar quem é o animal mais precoce dentro da raça. Aí faz a sincronização do cio e faz a inseminação também dessas fêmeas. Exatamente, sincroniza, inseminação e DG. E aí ela vai embora prenha, possivelmente. Vai embora prenha, possivelmente. Olha ou vai só. para o leilão prenha. Olha só, gente, realmente é todo um esquema já bem estruturado, né, da Central Bela Vista, oferecendo esse serviço aí aos produtores, né, que fazem o melhoramento genético, têm esse interesse, e realmente não é só eficiência alimentar, né, eficiência alimentar é o foco aí da prova,
mas tem outros serviços que também são oferecidos, né, Matheus? Muito bom. Sim, trabalhamos também hoje, parceria praticamente com todo o Brasil, né? Então, na parte de ultrassonografia de carcaça, que também a gente chama, Milena, aqui de um pacote tecnológico, né? Então, a gente tem as características de eficiência alimentar, características de desempenho, características biométricas. Além disso, com parceiros, ultrassonografia de carcaça, seja com a DGT ou com a Aval, que são credenciadas hoje. Os animais são genotipados, né? Grande parceiro aí com a Neogen. Então, realizamos também casqueamento preventivo ou emergencial em todos os animais no final da prova. Entregamos, então, o suprassumo para o criador, só um relatório final. Olha aqui, todas as características avaliadas, e conforme isso a gente monta os índices, né, junto com os técnicos da associação, para selecionar o melhor animal para determinado sistema de produção. Né? Certo. E muitos também depois vão, né, para outros leilões, né, leilões das próprias associações que são realizados. Sim. Então tem todo esse projeto também. É aquilo, né, aquela pegada comercial, a gente tem que agregar valor no animal que foi avaliado. Claro, então, exatamente. Os animais que já vêm para o centro já são animais superiores, né, pensando em características de desempenho ou até índices já avaliados em PMGZ, GN Plus ou NCP, e a gente está dando aquela lapidada final. Sim. Questão de eficiência alimentar, todo mundo avaliado no mesmo ambiente, e aí eu consigo agregar valor nesse produto, né? Com certeza. A gente investe, né, nos animais, né? Tem todo o programa de genética por trás disso, mas o objetivo principal é que o animal ganhe valor de venda, ganhe valor reprodutivo, né? Seja uma boa matriz, seja um bom reprodutor. Então, tudo isso é contado nesse projeto, né? É. E aí, Matheus, você falou que tem você está vendo, né, um mercado com uma procura maior pelas características de eficiência alimentar, então imagino que esteja aumentando a procura pelas provas, né? E como que você vê, né, atualmente e o futuro, né, da eficiência alimentar, das provas coletivas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, Milena, sou até suspeito para falar, né, da eficiência alimentar. Eu trabalho desde o meu estágio obrigatório, né, com eficiência alimentar. É pouco, mas são quase 8 anos, né, frente a vários pesquisadores que tem nesse Brasil pensando na eficiência alimentar. Mas eu, Matheus, vejo com bons olhos o futuro da eficiência. Acho que ainda tem muita coisa para a gente pesquisar e estudar em relação a comportamento com outras características de importância econômica. Então, sabe-se que a herdabilidade do consumo alimentar residual é médio e moderado, então é uma característica passível de transmissão, né, para os filhos. Porém, ainda falta alguns gargalos que a gente tem em relação a outras características de eficiência, outras características de desempenho, características importantes economicamente, mas que, no meu ver, trabalhando com um índice bem equilibrado para todas as características, né, a eficiência alimentar ela tende a agregar muito valor no sistema de produção nacional. E aí, pensando hoje na ponta, né, a expansão que a empresa teve, a demanda e a procura está muito grande aqui no nosso centro tecnológico, principalmente nas datas coringa, que a gente chama, né, que são maio, junho e julho. Por quê? Finalizou a prova, eu já tenho material genético, eu já posso utilizar na estação de monta daquele ano. Eu consigo diminuir meu intervalo de geração, aumentar o progresso genético dentro das fazendas, para o produtor rural. Então, a nossa grande procura e demanda está nesses meses do ano, onde se concentra o maior... E aí, a maior procura, né? E aí, o que a gente faz? Eu tento deixar para programas, né, de melhoramento, não tento jogar as associações para o final do ano e no início do ano, que fazem avaliações também por outras idades, cada um com seu perfil, mas os programas eu tento deixar para as datas coringas, né? Maio, junho e julho, pensando na disseminação do material genético em agosto, setembro, outubro, para usar já na estação do ano. É bom que tem a questão da estação e também tem a concentração dos principais eventos, né? Pelo menos aí da BCZ, temos a Expo Genética em agosto, que né, esse período que você falou são os 3 meses antes, né, de agosto, que antecede. E acontecem muitos leilões também nessa época, né? Então, realmente, quem deseja fazer a seleção e já né, colocar esse animal na comercialização, na venda, né, já tem esse viés e ganha tempo, né, com isso, com certeza. Exatamente. E tempo é dinheiro hoje em dia, né, Milena? Então... Quanto antes você conseguir ter a avaliação daquele animal, você vai ter maior lucro, né, pensando aí dentro da porteira. E uma coisa, né, pensando em expansão, em eficiência alimentar, estou participando bastante de reuniões com associações fora do Zebu, então, focadas em compostos e taurinos, e a conversa é, pessoal, se a gente não fizer, vamos ficar para trás. A gente tem que dar o pontapé inicial, seja com 20 animais, seja com 40 animais, com 100 animais avaliados.
Temos que começar. Então, a procura hoje, Milena, está até mais para raças não zebus, posso dizer assim, né, taurinos e compostos, em relação ao próprio zebu. Certo. Então, são raças Realmente, que eu acho que isso, né? começou, né, o foco forte foi realmente nas raças zebuínas, né, pela própria presença, né, no nosso país, mas, né, com a vinda muito forte das outras associações e das outras raças, realmente vai ser necessário essa seleção, essa identificação desses animais eficientes na utilização de alimentos para o próprio benefício do sistema produtivo, né, com relação a custo, com relação à produtividade e tudo mais. E casa diretamente, né? Porque a gente pensar em associações de taurinos e compostos, o objetivo principal hoje no Brasil, no meu ver, não é nem a utilização do puro, mas sim do F1. Tem que pensar na terminação. E a terminação é confinamento. Confinamento é consumo, né? Então, quem consumir menos e ganhar mais, para o confinador, para o criador, é muito rentável. Então, temos que selecionar a eficiência. E é legal trazer isso, né, Matheus? Que a gente fala que não está distante, né? Por exemplo, o pecuarista que tem uma raça Nelore, tem várias fêmeas Nelore. Se ele fizer uma IATF, ele já consegue escolher um touro que tem o CAR negativo, que é eficiente na utilização de alimentos, para já produzir esse F1, que seria o cruzamento, né, de um touro taurino com uma vaca zebuína, para essa produção já ter, né? Você já passar essa genética para a próxima geração. Então, a seleção é importante porque se a gente tiver cada vez mais animais identificados e selecionados, a gente vai ter cada vez mais esses animais ofertados no mercado, seja nos leilões, seja nas centrais de sêmen, seja em qualquer sistema, não é mesmo? E até relatos, né, de alguns produtores, né? Então, falei que eu tenho quase aí 8, 9 anos com eficiência alimentar, sempre trabalhei com o programa Qualitas, então posso falar com propriedade. Eles selecionam para eficiência alimentar desde 2010. Então, quando a gente observa a tendência genética, tá, do consumo de 2010 a 2022, então, o consumo ele manteve-se igual ao longo do tempo, bem linear, ou seja, não aumentou nem diminuiu. Porém, quando a gente vê as questões relacionadas a ganho de peso, o ganho de peso ele está linear, então sair de um ganho de peso de 1,5, um ganho de peso hoje na prova de 1,92. Ou seja, o consumo manteve-se o mesmo e o desempenho aumentou. Isso, pensando no produtor, é de grande importância. E associado a isso, tem criadores, né, que levam os animais para boitel, então já falando aí do final do ciclo, na terminação, que conseguem fazer uma baia só de animais qualitas e uma baia comercial. E aí chega no final do confinamento, o boitel não consegue cobrar o mesmo valor, porque os animais eles consomem muito menos em relação às outras baias. Isso é relato de produtor falando. Olha só. Isso no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, a característica ela tem uma importância diretamente no consumo principal, né? Mas rentável, ou seja, quanto fica dentro do sistema, né? Exato. Realmente, informação muito importante essa, acho que é bacana você trazer isso, compartilhar aqui com o nosso público, porque são modelos de negócio, cada pecuarista vai escolher que fica melhor, e ele conhecendo os animais dele, ele consegue fazer as melhores escolhas, né? Exatamente. E é uma característica com uma habilidade moderada, né? Então, sim, lógico, temos que trabalhar ela ainda com cautela, né? A gente não sabe ainda o que pode acontecer daqui 10, 20 anos em relação a outras características de importância econômica, mas no momento, ela trabalhada dentro de um índice bem equilibrado, ela só vem agregar dentro do sistema, né? Seja o criador de cria, da recria, ou até, né, o principal, que no meu ver é o produtor da terminação, que é diretamente relacionado ao consumo, né? Com certeza. É a fase que ele mais consome, né? Então, se ele não chegar lá selecionado, ele já perdeu bastante aí no caminho. Né? Exatamente. Matheus, e aí, acho que o papo tá muito bacana, mas caminhando para os nossos finalmente, assim, você gostaria de passar uma mensagem final para os pecuaristas, para os produtores que buscam fazer seleção, que ainda não conhecem, que estão ali namorando, estão avaliando? Qual que seria a sua mensagem? Então, Milena, a mensagem final é que atualmente temos várias tecnologias novas no sistema. Então, a eficiência alimentar, ela veio a agregar tudo aquilo que nós brasileiros já fazemos aí em prol da pecuária nacional. É uma característica nova, é uma característica de importância, não só em questão de valores, mas uma coisa que está muito atual e todo mundo fala é a sustentabilidade. Então, você produzir um animal, um bovino, que ele seja econômico, sustentável, produtivo e, se a gente pensar em características de ultrassom de carcaça com qualidade, a gente alcança esse quarteto pensando numa pecuária nacional aí produtiva e sustentável. Então,
produtores ainda que estão travados, namorando, né, como você disse, as características novas, que é novo, né? Uhum. Eu acho que a gente tem muito a agregar, avaliando essas características, e num futuro próximo pode ser que países lá fora, né, fechem até as portas com o Brasil, justamente por conta dessa pegada do metano. A gente sabe, né, que o bovino ele não é o responsável por tudo aquilo que a mídia fala. Entretanto, o CAR, né, a conversão alimentar, a eficiência alimentar, vai reduzir o quê? Produção de fezes, reduz um pouco a eliminação do metano entérico. Então, toda essa pegada sustentável que a gente conseguir agregar, seja na carne de qualidade ou na carne commodity, dentro do Brasil, só vem a fazer com que o nosso mercado nacional mesmo, ou até internacional, cresça. Consequentemente, todos os produtores tendem a ganhar com a avaliação aí dessa característica, né? Perfeito, Matheus. Acho que foi uma conclusão perfeita, de verdade. Acho que o bacana trazer também é que ninguém está sozinho, né? Existem parcerias muito sólidas já, muito robustas hoje, entre os pecuaristas, entre os centros tecnológicos, entre as empresas de tecnologia que realizam oferecem os equipamentos, as empresas que realizam as provas em parceria. Então, o mercado tem tudo disponível, realmente basta você entender a importância disso e aplicar na sua seleção genética. Exatamente. Então a gente nunca está sozinho, né? A gente juntar todas as tecnologias disponíveis no mercado, com pessoas engajadas em fazer aquilo que gosta e em prol de uma produção sustentável, uma produção eficiente no Brasil, tenho certeza que a gente vai atingir aí valores e metas bem próximas do mercado internacional. Por que não? A gente não pode virar um Estados Unidos da vida, né? Com certeza, né? O caminho está sendo trilhado. Sim. Que bacana, Matheus. Queria agradecer a sua participação mais uma vez. Acho que foi um papo bem bacana, trazendo todo esse conteúdo da prova coletiva de eficiência alimentar aqui para o nosso público. Se você ainda ficou com dúvida, se você que está nos ouvindo ainda ficou com dúvida, procure o Matheus, procure a Central Bela Vista para tirar essas dúvidas. Ou procure a Ponta, a gente tem uma parceria muito grande com eles também, a gente pode fazer essa intermediação. E aplique, né? Busque selecionar, busque a eficiência alimentar para o seu rebanho. Muito obrigado, Milena. Central Bela Vista, o Centro Tecnológico, agradece mais uma vez a parceria junto à Conta. E é isso, vamos selecionar todos para a eficiência alimentar e ter uma pecuária sustentável. Com certeza. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então. Até o próximo episódio. E obrigado, Matheus, mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Milena. Tchau, tchau.